manhã, irmãos, nós vamos continuar na meditação do livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Vamos ficar de pé para a leitura. As crianças estão descendo. Bom, vamos ler Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, verso 1 e verso 2. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações, e que nós possamos, Senhor Deus, nos encantar com a beleza da tua palavra, e que ela possa, Senhor Deus, ficar alicerçada em nosso ser, fazer morada em nossos corações, Pai. Senhor, é que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o título da mensagem para a meditação dessa manhã é o retrato daqueles que fazem parte do reino dos céus. O retrato daqueles que fazem parte do reino dos céus. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto base, o verso 1 que nós já meditamos e continuamos a meditar, ele começa com Jesus fazendo uma ação. O nosso Senhor Jesus Cristo tem uma ação diante do Monte Tabor, e o texto vai dizer: vendo Jesus as multidões. Vendo Jesus as multidões. Meus irmãos, o texto nos diz que Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, olhou para aquele povo, olhou para as multidões que estavam, diversas multidões que estavam ali. O nosso Senhor Jesus Cristo notou aqueles homens e aquelas mulheres e crianças que estavam de prontidão para ouvir. O nosso Senhor Jesus Cristo viu todos aqueles que o seguiam. E como nós falamos domingo passado, o nosso Senhor Jesus Cristo foi motivado a proferir e a ensinar o Sermão do Monte. Jesus contemplou um povo, meus irmãos, que aguardava um reino, mas não um reino que era dos céus. O nosso Senhor Jesus Cristo encontrou um povo que aguardava um líder, mas não o líder, o Messias profetizado pelo profeta. Por isso o Senhor Jesus empenhou-se ali no Monte Tabor em corrigir o ensinamento que aquela geração teve ao longo dos séculos. Aquela geração foi ensinada de forma errada. O reino dos céus estavam diante daquelas pessoas e eles não estavam encontrando o reino dos céus. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo olhou aquele povo com atenção. Quando, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo observa, quando Ele olha, quando Ele vê, Ele nunca vê de forma geral. Ele nunca vê, meus irmãos, de uma forma estereótipa. Só o nosso ser, a nossa vida, o que nós aparentamos para a nossa sociedade. Nós olhamos a aparência, mas o nosso Senhor Jesus Cristo olha o particular de cada um. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando olha, entende o nosso coração, entende o nosso ser e como nós somos.
Nós, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos ocultar quem nós somos. O nosso Senhor Jesus Cristo apreciou aquele povo, aquela geração, e viu que aquele povo não fazia parte do reino dos céus. Uma multidão, meus irmãos, que não possuía a característica do povo de Deus. As suas ações, as ações individuais de cada um e os anseios do coração não identificavam aquela geração como cidadãos do reino dos céus. Aqueles homens, meus irmãos, e aquelas mulheres não possuíam as particularidades necessárias para fazer parte do povo de Deus. Os predicados essenciais e os predicados que eles possuíam não eram compatíveis com aqueles que eram esperados dos habitantes da Nova Jerusalém. Meus irmãos, é por isso que aquela geração crucificou Jesus Cristo das suas vidas. É por isso que aquela nação, aquela época, levou Jesus Cristo ao Gólgota. Meus irmãos, essa diferença de perfil foi apontada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma missão. Ele foi enviado por Deus para anunciar o ano aceitável do Senhor, para proclamar as boas novas, e ele encontrou um povo totalmente adverso de tudo que estava à sua volta. Meus irmãos, o povo de Deus, aqueles que são participantes e habitantes da Nova Jerusalém, o nosso Senhor Jesus Cristo precisava apontar as qualidades desse povo. Era necessário que o reino fosse discriminado, e o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo assinalou as características desse povo. O reino dos céus estava sendo inaugurado, e os seus habitantes, meus irmãos, são totalmente diferentes das nações que estão à nossa volta. Existem marcas específicas que existem no povo de Deus, aptidões que são necessárias. Existe, meus irmãos, pegando um pouco da linguagem jurídica, o modus operandi dessa nação, desse povo, daqueles que fazem parte do reino dos céus. Mas a gente para e pensa o seguinte: o que personaliza esse povo? Quais são as características dessa nação? O que tipifica aqueles que fazem parte do reino dos céus? Isso é normal conosco. Nós olhamos uma pessoa na rua e sabemos pelas características, se ela é carioca ou se ela é paulista, se ela é da região sudeste ou do sul ou do nordeste, se ela é brasileira, se essa pessoa é brasileira ou não. Existe uma tipificação, e meus irmãos, em que esse povo é diferente? Que retrato caracteriza os habitantes do reino dos céus? Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós encontramos, meus irmãos, o retrato desse povo. Apresenta as qualidades daqueles que fazem parte do reino dos céus. Jesus contemplou aquela geração e chegou para aqueles homens e aquelas mulheres e ensinou o que ele esperava como Messias, como Filho de Deus, encontrar em cada um habitante do reino dos céus. Encontrou o retrato, mostrou o retrato daqueles que fazem parte do reino dos céus. E quando nós olhamos para o conjunto do Sermão do Monte, nós encontramos, meus irmãos, 4 marcas que fazem parte dos habitantes do reino dos céus. A primeira marca, meus irmãos, que o texto do Sermão do Monte vai passar para cada um de nós, é que o reino dos céus possui um povo que se preocupa em observar a lei de Deus. O reino dos céus possui um povo que se preocupa em observar a lei dos céus, a lei de Deus. Vou repetir: o reino dos céus possui um povo que se preocupa em observar a lei de Deus. Meus irmãos, cada nação tem uma lei.
Nós somos brasileiros e estamos debaixo de uma lei que nos dá as diretrizes de como ser brasileiros, que aponta para onde e como devemos ser como cidadãos dessa nação. E quando nós olhamos para a lei de Deus, não é diferente. A lei de Deus aponta para a mesma coisa. A lei de Deus, está tendo um chiado aqui no retorno. Não sei se está aí para frente também. A lei de Deus não era observada por aquela geração. Aqueles homens e mulheres não observavam a lei de Deus, meus irmãos. Aquela geração não possuía essa marca em suas vidas. A Bíblia vai apontar no Evangelho, em vários versículos e várias falas do nosso Senhor Jesus Cristo, que aquela geração estavam guardando preceitos de homens e não de Deus. Os homens, aqueles líderes daquela época, ensinavam subterfúgios para cumprirem a lei de Deus ao seu modo. Existia dentro da nação judaica uma forte tradição oral, que é chamada de Mishiná, e ela era toda vez confrontada com Jesus Cristo, e Jesus Cristo falava: vocês guardam leis de homens, mas não a lei de Deus. Uma geração, meus irmãos, que se tornou totalmente legalista, que queriam cultivar uma execução de uma lei mecânica, uma lei estereótipa, que estavam no ser de cada um, que era mostrado por aquilo que faziam. Em Marcos 2, verso 27, o nosso Senhor Jesus Cristo vira para os fariseus e diz o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Aquela geração colocou o sábado como um processo de santificação, em que o homem era refém do sábado. Mas Jesus Cristo fala que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Aquela geração não possuía a marca da observância da lei do Senhor. O que nós vimos naquela geração era uma busca de uma execução mecânica e externa da lei para a salvação. O próprio a lei do sábado, a questão da jornada, o quanto que uma pessoa poderia andar ou viajar no sábado. Na Mishnah vai dizer que o ser humano, a pessoa poderia andar 1.200 estádios, daria mais ou menos quase 1.500 metros, né? E não poderia passar disso. Ele poderia andar uma certa quantidade, uma jornada de um sábado, a distância do seu lar, da sua casa. Aí a tradição oral vai dizer o seguinte: mas aonde é a nossa casa? Aonde fica caracterizado o nosso lar? E a tradição vai dizer que o lar é caracterizado onde tem os seus objetos pessoais. Então, como que fazia naquela época, se uma pessoa no sábado queria ir de uma cidade a outra? Espalhava ao longo dos caminhos os seus pertences pessoais, pedia alguém no decorrer da semana que passasse os seus bens pessoais a uma distância de 1.200 estádios. E assim, uma pessoa poderia ir de uma cidade para outra num sábado, porque os seus pertences estavam dando guarita para ele andar, tentando colocar leis de homens, mexendo na lei de Deus para ser favorável para si, legalismo, uma busca mecânica e externa da lei. Não havia uma fidelidade ao Senhor no coração daquelas pessoas. Eles não guardavam a lei do Senhor nos seus corações. Meus irmãos, nós nos preocupamos em observar a lei de Deus. Nós mostramos essa marca para a sociedade. Nós somos diferentes daqueles que estão lá fora. A lei do Senhor está escrita em nossos corações. Algumas vezes, meus irmãos, nós colocamos a lei do Senhor e a graça do Senhor como pontos extremos e opostos entre si. A lei de um lado, a graça do outro,
como sendo coisas distantes. Lá em Romanos 6, verso 14, nós temos: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E quando olhamos para esse versículo, muitas pessoas são induzidas a dizer que por nós estamos debaixo da graça, a lei é nula para nós não temos que respeitar a lei. Isso é um pensamento errôneo. A lei e a graça não estão em extremos opostos, mas na verdade existe uma completude entre elas. Meus irmãos, uma não dispensa a outra. Nós não observamos a lei para ser salvos, mas ao contrário, porque nós somos salvos, nós observamos a lei. Ela não gera salvação, a salvação é em Cristo Jesus. Mas aqueles que são salvos observam a lei de Deus. Lá em Romanos 8, verso 3 e verso 4, vai dizer o seguinte: porquanto o que fora impossível para a lei, foi impossível a lei salvar o ser humano, no que estava enferma pela carne, e isso porque a nossa carne estava enferma, não porque a lei é perfeita, mas porque nós somos imperfeitos. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus, na carne, o pecado, a fim de que o preceito da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A realização e a completude da lei em nossas vidas é quando nós andamos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. O povo de Deus precisa possuir a preocupação de guardar a lei de Deus. Meus irmãos, o que Deus faz sempre é bom, sempre é agradável, sempre é perfeito e sempre é fiel. Nós observamos a lei de Deus não para ser salvo, mas porque fomos salvos por Ele. Nós não executamos por legalismo, por força ou por violência que nós executamos a lei de Deus. Nós executamos e observamos a lei de Deus porque Deus é o autor dessa lei e nós amamos a Deus. Nós observamos a lei de Deus porque é a voz do Senhor falando conosco. E o povo de Deus, meus irmãos, possui a marca da observância da lei do seu Deus. A segunda marca que o Sermão do Monte nos traz é que o reino dos céus possui um povo consciente de que está na presença de Deus. O reino dos céus possui um povo consciente de que está na presença de Deus. Meus irmãos, aquela geração viu o Filho de Deus, teve a oportunidade de ouvir a sua voz e os seus ensinamentos, contemplaram os sinais e os milagres do Senhor. Aquela geração daqui do Mateus capítulo 5, testemunharam a inauguração do reino de Deus. Meus irmãos, mas não conheceram o Verbo que se fez carne. Aquela geração não conheceu o Verbo que se fez carne. João capítulo 1, verso 10 e verso 11. Diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o seu, e os seus não o receberam. Meus irmãos, Jesus olhou aquelas pessoas no Monte Tabor, olhou aquelas pessoas que estavam, meus irmãos, ouvindo a sua voz, e eles viram homens e mulheres que não tinham a consciência de que estavam diante do Verbo de Deus, que não tinham a consciência que estavam diante de Deus, um povo que não tinha consciência que Deus estava presente com eles. Meus irmãos, nós temos essa consciência, nós temos a consciência de que estamos na presença de Deus.
como têm sido os nossos cultos, as nossas celebrações, os nossos dia a dia. Será, meus irmãos, que nós temos a consciência de que Deus está conosco. A Bíblia diz que Deus é onipresente. Em Salmos 139, verso 7, verso 8, o salmista Davi vai louvar ao Senhor dizendo o seguinte: para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Nós temos a consciência de que Deus está conosco, Deus está presente aqui conosco. Nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos na presença de Deus e não podemos fugir dessa presença. Não tem aonde se esconder dela. Qualquer lugar. Podemos, meus irmãos, subir ao alto do Everest, a descer na mais profundeza as fossas marítimas. Lá o Senhor se encontra. Podemos nos isolar dentro da nossa casa, lá o Senhor está. Podemos nos esconder de todos e de tudo, mas não da presença do Senhor. Podemos achar que agora eu posso fazer isso porque ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Nós não podemos esconder da presença do nosso Deus. Essa consciência tem que estar no nosso ser, porque, meus irmãos, quando nós somos conscientes de que o Senhor está conosco a todo tempo, que a presença dEle é real, essa consciência traz consigo intimidade, essa consciência traz consigo relacionamento. O povo de Deus que vive sobre a luz da intimidade de um relacionamento com o seu Criador. Meus irmãos, o povo de Deus tem a consciência de que está diante do Senhor a cada momento. Por isso, meus irmãos, nós podemos dizer que nós não somos livres agentes. Nós não podemos fazer qualquer coisa. Nós não podemos estar na sociedade agindo como uma sociedade age, porque Deus está conosco. Ele vê o que nós fazemos. E quando nós pecamos, nós afastamos Ele da nossa vida, afastamos a presença dEle do nosso ser. Isso nos traz, meus irmãos, que as nossas ações precisam ser agradáveis diante do Senhor. As nossas ações têm que ser diferentes, totalmente diferentes das ações do mundo. Nós não podemos colocar a mão no que não nos pertence. Nós não podemos ter atitude que frauda alguém. Nós não podemos mentir. Nós não podemos ter ações que é contra a palavra do Senhor. Nós não podemos ratificar ações de pessoas que agridem a palavra do Senhor. Nós temos que ter a consciência de que Deus está conosco. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, ele nos ensina que a atitude do povo de Deus é totalmente diferente da sociedade que nos cerca. Porque, meus irmãos, aqueles que fazem parte do reino de Deus, que fazem parte do reino dos céus, sabem, têm a consciência de que estão continuamente na presença do seu Senhor. A terceira marca que o Sermão dos Montes traz para as nossas vidas é que o reino dos céus possui um povo que vive sempre no temor do Senhor. Vou repetir, o reino dos céus possui um povo que vive sempre no temor do Senhor. Vou repetir mais uma vez, tem pessoas anotando. O reino dos céus possui um povo que vive sempre no temor do Senhor. Oh, que palavra que tem sido deturpada hoje em dia, né? Nós temos como sinônimo de temor a palavra pavor, a palavra acovardar, a palavra medo. A palavra temor na Bíblia não tem essas características, embora que ela existe esse conceito negativo. Em Hebreus, capítulo 12, verso 28, diz o seguinte:
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A palavra temor na Bíblia tem um cunho positivo. É quando nós sabemos que nós temos que estar diante do Senhor de modo agradável, quando nós sabemos que temos que estar diante do Senhor em reverência, como nós temos que estar diante do Senhor em temor e um santo temor. Meus irmãos, os salvos são aqueles que vivem a todo instante com um senso onde ele sabe quem nós somos e quem é Deus. Conseguimos saber a diferença de quem cada um nós somos, quem somos na realidade, pecadores, tristes pecadores, limitados, finitos. E conhecemos e sabemos quem Deus é, que existe um abismo que separa cada um de nós a Deus, mas através de Jesus Cristo nós somos aproximados. Aquela geração perdeu esse senso, perdeu essa sabedoria, esse entendimento. Eles achavam que tinham o direito de ser abençoados por Deus, que Deus tinha o dever de abençoá-los, porque eram filhos de Abraão, porque eram um povo da promessa, porque as Escrituras foram escritas através deles. Eles poderiam manipular a revelação de Deus segundo as suas tradições, porque na verdade Deus estava ali para servi-los. Deus estava ali para ser cauteloso e não desagradá-los, porque eram um povo da promessa. Eles colocavam a tradição acima da revelação, as suas opiniões acima do que Deus falava, e não serviam a Deus de modo agradável, não tinham reverência diante de Deus. Um povo que não possuía temor de Deus em suas vidas. Meus irmãos, nós temos vivido no temor do Senhor. Essa marca faz parte da nossa vida. Nós servimos ao Senhor de forma agradável. Nós servimos ao Senhor com reverência diante dEle. Antigamente, meus irmãos, não faz muito tempo, em pouco tempo, as igrejas tinham uma grande reverência com a leitura da palavra do Senhor. No momento que a palavra de Deus era aberta, se a pessoa tinha que sair, ela parava. Agora não é o momento de sair, agora é o momento de escutar a palavra de Deus sendo lida. Era um momento de ficar atento, era um momento de ter interesse, porque não é a voz do pastor que está sendo falada, não é o presbítero que está lendo, não é o diácono que está lendo o texto, é a palavra de Deus que estava sendo proferida. Havia atenção, haviam pessoas compenetradas para ouvir a palavra, de abrir a palavra e ler em conjunto. Todos ficavam atentos e com interesse. Tinham a consciência de que estavam diante da palavra de Deus. Meus irmãos, gerações antigas com plena reverência, uma reverência que era interna e uma reverência que explorava a parte externa do ser humano, que estava nos corações e nas mentes e agia em todo o corpo. Era impossível, quando estávamos orando, alguém entrar pela porta, aguardava do lado de fora até terminar a oração, porque estava conversando com Deus. Mas hoje em dia nós não vemos mais essa reverência dentro da casa do Senhor, no momento ao qual a palavra do Senhor está sendo proferida. Aos poucos, meus irmãos, o temor de Deus vai se esvaindo da nossa geração. A Bíblia vem se tornando como um livro qualquer. Os seus ensinamentos vêm deixando de ser modelos para a vida do ser humano, modelo de vida eterna. Os cultos celebrados em várias igrejas se tornaram, meus irmãos, reuniões sociais, reunião para mostrar a roupa, reunião para mostrar o corte de cabelo, reunião para poder botar em dia o papo e a conversa. Nós não temos mais a busca do Senhor, nós não temos mais a adoração ao Senhor.
reuniões onde as pessoas mostram as suas qualidades e mostram que um pastor prega melhor do que o outro, ou que um canta melhor do que o outro, ou toca melhor do que o outro, ou serve melhor do que o outro. Estamos perdendo a reverência. O Sermão do Monte, meus irmãos, nos convida a nos silenciar totalmente e ouvir a voz de Jesus Cristo. O Sermão do Monte nos convida a dar atenção à voz do nosso Deus, com reverência, com temor, com o coração cheio de alegria, porque é Deus que está falando. Porque, meus irmãos, aqueles que fazem parte do reino de Deus, vivem com o temor de Deus em seus corações. A quarta marca, meus irmãos, que o Sermão do Monte traz às nossas vidas, que traz a cada um de nós, é que o Sermão do Monte apresenta a descrição do caráter daqueles que fazem parte do reino dos céus. O Sermão do Monte apresenta a descrição do caráter daqueles que fazem parte do reino dos céus. Meus irmãos, o objetivo do Sermão do Monte é mostrar os predicados de cada um daqueles que fazem parte do reino dos céus. Não estamos, meus irmãos, quando nós olhamos do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nós não estamos diante de um código de ética. Nós não estamos diante de um código moral. Nós não estamos diante de uma série de regras e regulamentos que vai colocar a nossa vida dizendo faça isso e não faça aquilo. Nós estamos mesmo, meus irmãos, quando nós olhamos para esse sermão e nós vamos meditar nele um bom tempo, nós estamos diante de uma descrição sistemática do caráter do povo de Deus. Nós não estamos diante de uma aplicação mecânica, de uma aplicação externa, de uma lista de tarefas, mas nós estamos diante de qualidades espirituais que se encontram em um indivíduo, mas não, meus irmãos, em qualquer indivíduo, somente daqueles que observam a lei de Deus, somente naqueles que têm a consciência de que estão diariamente na presença de Deus, somente, meus irmãos, naqueles que vivem no temor do Senhor. Meus irmãos, o Sermão do Monte não foi valioso para aquela multidão. Aquela multidão não viu com apreço o Sermão do Monte, simplesmente porque, meus irmãos, eles não apresentavam essas marcas em suas vidas. Meus irmãos, nós estamos apresentando as marcas do Sermão do Monte em nossas vidas. O Sermão do Monte descreve o nosso caráter. Quando nós olhamos para cada um desses versículos, nós nos encontramos nele. Ou quando nós olhamos para esse versículo, nós somos o antônimo do Sermão do Monte. Nós somos a visão ao contrária, nós somos o oposto do que está sendo dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas olharam, essa geração que está aqui na Bíblia olhou para o Sermão do Monte e não se encontraram neles. Eles ouviram a Jesus, mas não escutaram ao Senhor Jesus Cristo. Estiveram com Jesus Cristo, mas não o receberam em suas vidas. Em João capítulo 1, verso 12, o texto vai dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Agora, meus irmãos, nós estamos na nossa geração. Esse é o momento, aqui é o lugar. O sermão está sendo proferido e será proferido para nós nesse momento. E o Sermão do Monte continua vivo, continua eficaz. Porque, meus irmãos, nada mais e nada menos, o Sermão do Monte é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. E as suas marcas, como estão essas marcas? Elas estão concretadas em nossas vidas. Elas fazem parte da nossa essência.
nós possuímos o retrato daqueles que fazem parte do reino dos céus. Concluindo a mensagem e convidando o grupo de louvor para estar aqui conosco, meus irmãos, domingo após domingo, nós estamos sendo preparados para entrarmos no Sermão do Monte. Nós estamos aplainando as nossas vidas para receber o sermão do nosso Senhor. Quando chegarmos, meus irmãos, no Sermão do Monte, teremos o Senhor olhando para nós. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Quando nós chegarmos no Sermão do Monte, nós teremos o Senhor olhando para nós. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que Ele vai ver em nós? Quando nós chegarmos no Sermão do Monte, nós teremos o Senhor nos ensinando. A pergunta que eu faço para cada um de nós é o que nós vamos querer aprender do Senhor. Quando nós chegarmos no Sermão do Monte, nós teremos a vívida descrição daqueles que fazem parte do reino de Deus, do reino dos céus. A pergunta que eu deixo para nós nessa manhã é: em que reino nós fazemos parte? Qual reino nós estamos pertencendo? Meus irmãos, dedique-se a esse momento para preparar o seu terreno, para preparar as suas vidas. Quantas coisas nos impedem de ouvir a voz do Senhor, quantas coisas entram na nossa vida para nos afastar da presença de Deus. Pecamos por ações, pecamos por atitudes, pecamos por pensamento, pecamos por omissão, entristecemos a Deus. Mas para que o sermão possa germinar em nós, nós precisamos nos derramar na presença do Senhor. Precisamos preparar as nossas vidas para o sermão, nos desgarrar de tudo e de todo que nos afasta dos ensinamentos do nosso Senhor, abrir o nosso coração diante dEle, fazer com que e deixar o Senhor a cada momento derrubar todas as barreiras que nos impedem de olhar com o sermão com propriedade, que nós possamos nos derramar diante da presença do Senhor, nessa manhã, em cada culto, em casa, no trabalho, a cada manhã que se encerra, no calor da congregação. Meus irmãos, vamos subir ao monte, e nós precisamos ouvir a voz do Senhor, precisamos ouvir a voz do nosso Mestre. Então, meus irmãos, eu convido nessa manhã a nos colocarmos diante da presença do Senhor e deixar todas as barreiras, todos os empecilhos caírem por terra, e somente o nosso Senhor